Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aqui comigo pontualmente, sempre nas segundas-feiras, às 8h30 da noite. Hoje nós temos mais um episódio do nosso Dueto Civil. E hoje com a nossa queridíssima doutora Rebeca, que entende tudo de cartório. E vai explicar para a gente sobre bens digitais e como podemos registrá-los ou torná-los provas judiciais através do meio cartorário. Então, daqui a pouquinho, a doutora Rebeca vai estar por aqui, vai nos chamar e a gente vai fazer mais uma edição dessa aula do Instagram, nesse formato diferente que eu adoro tanto, que vem com um convidado muito especial. E hoje a Rebeca aqui vai arrebentar, sabe tudo, tudo, tudo de cartório. Rebeca acabou de entrar, olha aí que coisa boa. Vamos chamá-la. Só acho que agora vai. Vamos lá, Rebeca, seja bem-vinda. Por onde ela está? Está Olá, chegando? Olá, cheguei. Rebeca, como vai? Tudo Tudo bem? bom? Tá me ouvindo? Estou ouvindo ótimo. Vamos ver Ótimo. se a turma está aqui nos vendo e nos ouvindo, essas duas belas garotas. É, alguém, por favor, aí nos informe se você está ouvindo e vendo tudo de forma nítida. Quem me ajuda aí? Olá, Alain. Olha aí o Sanguinete. Tem uma turminha boa aqui, viu, Rebeca, que está sempre Tô aqui, vendo, toda noite. tô Não vendo. perde nunca a aula. Alguém disse só para mim aí se está tudo certo aí. Pronto, já temos um. Vendo e ouvindo, tudo certo. Rebeca, seja bem-vinda. É um prazer fazer as edições do Dueto Civil. E eu gosto de chamar gente do bem e gente competente, porque aí essas duas misturas dão muito certo e a sua competência está aí no mercado cada vez mais aflorando, que me dá um orgulho danado, né? Porque participei um pouquinho aí da sua formação e me dá muito orgulho vê-la como colega de trabalho e uma colega já de tão alto grau. Já indico para todo mundo, se tivesse problemas pessoais, chamaria por ela sempre que fosse preciso. Então, acho que vai ser uma bela noite, né, Rebeca? Dá um oi aí para as pessoas, a palavra é sua. Oi, gente. Everilda, muito obrigada. É um prazer, na verdade. Assim, você faz parte da minha história profissional, né? Foi e é minha professora sempre. Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui para falar de um tema tão fora da caixa, que é sua cara, né? Você é fora da caixa, você é uma mulher fora da caixa. Então, eu estou muito feliz e fico muito feliz de estar vendo gente conhecida ali, ó. Pessoal do Ó, cartório tô lá vendo tá alguém do cartório, hein? aqui acompanhando para ver esse tema, que realmente é um tema que as pessoas não debatem muito, é um tema muito interessante. E eu fiquei muito feliz de poder estar aqui para falar com você sobre isso. Eu não sei se você já ouviu por aí, Rebeca, que a pessoa mais louca é a que gosta de direito civil, mas tem uma mais louca ainda que gosta de direitos reais e tem uma mais louca ainda que gosta de direito cartorário. Então, quero Pronto, dar eu estou boas-vindas lá ao no meu alto. nome, porque você já está aqui na onda do internamento. Muito bem, Pois é. então já temos aqui uma boa galera ansiosa. Vamos começar falando de cartório, né, Rebeca? Vamos, Vamos vamos. fazer o seguinte: Rebeca tem uma ampla experiência de cartório. Eu tenho experiência pelo lado de cá do balcão, quando a gente espera lá 3 horas para ser atendido com aquela fichinha, quando a gente descobre que tem uma nota devolutiva, que leva assim uns 20 dias para a gente entender o que é que ela está pedindo. Só que Rebeca conhece do lado de dentro, não é isso, Rebeca? Muitos anos de cartório e fez uma coisa muito legal, que é migrar para o lado de cá, porque a advocacia precisa muito de profissionais com esse amplo, eu digo assim, que é um amplo conhecimento, porque ele é muito específico, não é, Rebeca? E Pouquíssima gente, pouquíssimos profissionais entendem de cartório, mas pouquíssimos entendem porque gostam. E quando a gente estuda direitos reais, é inevitável parar lá no direito cartorário e a gente descobre um planeta para explorar e quantas coisas a gente pode fazer que dispensa a atividade do judiciário. Porque se você acha que 3 horas com uma senha lá no cartório é ruim, experimenta 3 anos no judiciário para produzir uma prova que às vezes você produz lá no cartório. Então, a Rebeca vai mostrar para a gente como a gente pode se utilizar desse instrumento maravilhoso que é o cartório. A legislação cada vez mais está privilegiando o ato extrajudicial. A desburocratização vem com isso e todo mundo agradece, porque as demandas no judiciário dão uma folga, os advogados também têm menos tempo nas demandas,
Porque imagine, né, Rebeca, o que é fazer um inventário em 60 dias, quando a gente pode fazer em 60 anos lá no judiciário, né? É verdade. Então, o cartório é um instrumento que auxilia muito o advogado. E nessa era digital e na economia do compartilhamento, com o Código Civil muito atrasado em relação a tudo que não é corpóreo, com a lei de registro público, que é muito longínqua, é de 77, não é, Rebeca? Isso. A lei de registro público. Então, a gente tem instrumentos muito antigos, embora que se alguém disser que uma coisa de 77 é antiga, me chamou de velha, porque eu nasci em 77, né? Então, não façam conta. Mas eu vou começar aqui, a gente vai fazer um diálogo, vocês não vão ter uma palestra, não vão ter nada dividido. A gente vai fazer um bate-papo aqui, e à medida que vocês também forem fazendo perguntas, a gente vai intercalando o nosso diálogo com esse diálogo com o público, afinal, isso aqui é uma grande sala de aula para que todo mundo assista e curta. Então, por falar em curtir, curte e compartilha, quero ver muitos corações aí para a Rebeca, para ela sair daqui querendo voltar para fazer uma aula uma vez por mês. E eu Uhum. já vou pedir para a Rebeca começar falando sobre como é que você vê, Rebeca, esse mundo totalmente incorpóreo, digital, para uma atividade cartorária que está acostumada aí a séculos de medições de terras, de retificação diária, tudo muito físico, pesado, corpóreo, e agora vem essa novidade do direito digital. Faz para a gente uma introdução de se o cartório está mais assustado ou se está preparado para encarar coisas como atas notariais de WhatsApp, como testamentos de bens digitais. Dá uma introdução aí para a gente, que eu estou aqui anotando tudo, porque hoje eu também sou aluna sua. Manda Tá. ver. Então vamos lá, gente. Como a Evaírilda disse, eu hoje estou do lado de cá, né? Estou advogando, mas eu trabalhei 7 anos no tabelionato de notas. Então me especializei na parte de direito notarial e registral. Esse é um assunto muito novo, mas não é de hoje, por exemplo, porque a gente tem alguns instrumentos na área notarial, por exemplo, que foi a minha expertise, né? A minha área de atuação, que envolve bens digitais. Então a gente tem a utilização, como a Everilda já pincelou aí, da questão da ata notarial. Então, para vocês, advogados, a ata notarial é um instrumento, uma mão na roda para vocês, porque pode instrumentalizar e registrar, né, situações do mundo virtual. Então, eu fiz várias atas de WhatsApp, Facebook. Então, o pessoal do direito de família, nas ações de família, de alimentos, tanto para poder entrar com revisional, por exemplo, como para poder aumentar ou entrar com a exoneração de alimentos, entra com a ata notarial no cartório, né? Solicita uma ata notarial com base na exteriorização de riqueza nas redes sociais. Então, você imagine uma pessoa no Facebook que estava ali dizendo que não tinha condições de pagar a pensão do filho, expondo no Facebook viagens internacionais, né? Carros importados. Então, eu já fiz atos notariais nesse sentido, que foi utilizado no processo de ação de família, mas também várias outras, como a questão do WhatsApp. Então, a ata notarial, minha gente, ela consegue registrar como é que eu posso dizer, esse diálogo e essa manifestação no mundo virtual, né? Por quê? Porque o tabelião, na medida que ele tem acesso, e o acesso quem fornece é aquele que está de posse ou do celular ou do notebook, por exemplo, vai permitir que o tabelião entre ali naquela conta ou acesse, porque às vezes a conta de Facebook ela é privada. Então, às vezes, a pessoa, o tabelião ou qualquer outro tipo de pessoa não tem acesso à publicação porque ela não é pública. Então, às vezes, a pessoa tem que entrar no próprio Facebook, na frente do tabelião, né? E acessar lá a página da pessoa para poder fazer esse registro. Então, a ata notarial é um instrumento bem útil à advocacia, né? Ganhou uma força muito grande aí com o CPC de 2015, veio como meio de prova típico. Aliás, o documento público, minha gente, por si só, ele era previsto já no CPC de 73 e a sua força probante, porque aqueles fatos que o tabelião narrar que ocorreram em sua presença, a ata notarial faz prova desses fatos e isso só pode ser desconstruído em juízo. Então, assim, realmente é um meio para você, advogado, registrar e evitar um perecimento de direito. Então, a questão da ata notarial, fiz uma pontuação aí, e a questão da herança digital, né, Verida? Que você toca tanto nesse assunto, que é um assunto realmente fora da caixa aí e bem interessante. Eu diria até, Rebeca, que divórcio sem WhatsApp e Facebook não tem mais graça. Não tem Eu mais acho graça. muito
difícil alguém conseguir fazer um divórcio em que a criatura não tenha algo a juntar sobre o WhatsApp ou o Facebook. Eu, de um bom tempo para cá, já não tenho visto. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas tudo que eu coloco no Facebook é mais uma brincadeira do que uma coisa séria. Então, o juiz não deveria levar em conta aquilo que eu escrevo no Facebook, porque pode não ser verdade. Mas a gente sabe que o que parece verdadeiro tem seus efeitos tanto quanto o que não é. Aquela velha história de que a mulher de César não precisa ser honesta, ela precisa parecer honesta. Parecer ser. Se você exterioriza riqueza no Facebook, no Instagram, no YouTube, você tem que ter cuidado, porque essa exteriorização sendo falsa, você botou lá só para se exibir, mas ela terá efeitos judiciais. E a outra parte pode reduzir, sim, em ata notarial, e transformar numa prova judicial. Já vi várias pensões alimentícias serem arbitradas em cima de exteriorização de riqueza em Facebook e em WhatsApp. Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de mentir na internet, não é verdade? E a gente vê também coisas como atos de proteção à criança, guarda, muita coisa que se vê publicada em WhatsApp, crianças expostas em situações de perigo, vídeos onde se fez brincadeiras com as crianças. Normalmente os pais são mais liberais com as crianças do que as mães. A pedagogia explica isso, as mães são mais protetivas e os pais são mais abertos, permitem a liberdade. Isso tem um lado bom, porque se depender do carinho da mãe, não sai nunca da asa, mas também se depender do pai, a criança não vai ter limite. Então, esse meio termo é você ter uma educação que procure o equilíbrio. Então, às vezes, você posta vídeos em situações de perigo com seu filho, no canal digital qualquer, e você pode levar isso ao tabelião, porque os vídeos também podem ser reduzidos a termo em cartório. Como é que isso é feito, Rebeca? Eu quero transformar um vídeo no ato notarial. Isso é possível? É possível, tanto o vídeo quanto o áudio. Na verdade, o tabelião ele vai retratar na ata notarial o que ele está verificando. Então, ele vai dizer que acessou, por exemplo, o YouTube, entrou na conta tal, se for o caso, ou acessou o aplicativo do WhatsApp e selecionou na lista de conversas o número correspondente a tal. Então, ele não pode fazer juízo de valor, ele não vai dizer que aquele telefone é do pai, etc e tal, mas ele vai dizer o que ele está vendo. Ou seja, ou ele entrou no Facebook, ou ele entrou no YouTube, ou ele entrou numa conversa de WhatsApp, dentro de uma conversa ligada a um número X, então ele transcreve qual é o número, e no qual existia um vídeo do qual se pôde verificar. Então, ele vai narrar o que ele puder identificar com os sentidos dele. A mesma coisa para o áudio, né? A gente transcreve, a gente não, né? A pessoa passou 7 anos e ainda está lá dentro. Mas, assim, o tabelião, ele vai transcrever o áudio que ele está escutando. Ele não tem como garantir a autoria, né? Dizer, com certeza foi fulano que disse o áudio, mas ele vai dizer de onde foi retirado aquele áudio, que foi de uma conversa, atribuída a um número tal. E aquilo ali vai ser, como você disse, usado dentro de um conjunto probatório e vai ser uma prova judicial. Então, ele vai narrar o que ele está vendo. E o mais importante, né, Rebeca? Mesmo que a outra parte apague o vídeo ou o áudio, o fato em si já está eternizado ali na ata notarial. E a facilidade para o processo é enorme, porque o PJE a gente ama de paixão. Todo mundo que já esperou 3 horas para localizar um processo na vara em cima de um salto alto, agulha, sabe o que é a alegria do PJE. Então, para você colocar hoje um vídeo no PJE, ele não tem o tamanho certo, ou se for uma filmagem muito grande, como é que você faz o upload? Mas eu não sei nem o que é upload, como é que eu vou fazer isso? Aí, às vezes, você tem que ir lá no setor específico do fórum, menciona na petição, mas vai lá entregar um pendrive ou um DVD. Olha como é complicada. A ata notarial facilita, porque, primeiro, tem fé pública, o tabelião vai olhar ali, pelo menos, se há alguma coisa estranha no áudio ou no vídeo, no sentido de que ele seja original, o que não dispensa que na discussão processual você diga que aquele vídeo foi editado, que ele foi falseado, mas aí já é um trabalho para o perito, mas a existência em si do vídeo já levanta uma discussão judicial relevante e com o material que já está nos autos. Nada impede que o juiz mande juntar a posteriori aquele vídeo no outro formato digital,
mas você já tem ali acessível a informação base, porque às vezes a discussão é em cima de se algo existiu ou não, muito menos o Isso. conteúdo em si. Então, a ata notarial já comprova que algo existe, porque se o tabelião diz que existe, existe. Porque eu até costumo brincar que a certidão não, não é autenticação de reconhecimento de firma. O que é que o reconhecimento de firma faz? O tabelião diz que você é você e que você assinou. Porque nesse país a burocracia diz que todos somos falsários e mentirosos. Então, só quem pode dizer algo é o notário, e quando ele diz que foi você que assinou, foi você que assinou. Então, se ele diz que o vídeo existe, que está postado, isso já deu a verdade da publicidade. Se alguém colocou no privado, se alguém excluiu, já está lá tudo arrumadinho, porque está com a fé pública de um notário, e esse carimbo da fé pública é algo difícil de você desfazer, a menos que seja uma fraude mesmo grosseira, que uma perícia judicial consiga fazer. Não é isso mesmo, Rebeca? Isso, a questão da fé pública, que você falou muito bem, só fazendo uma pontuação, Everildo, da questão do reconhecimento de firma, só fazendo uma pontuação aqui, que essa declaração de que foi você que assinou, que é o reconhecimento que a gente chama de autenticidade, né? Tem o reconhecimento por semelhança e o reconhecimento por autenticidade, Isso. e é aquele que quando você compra carro, você tem que ou vende, você tem que obrigatoriamente se dirigir a um tabelionato e assinar na frente de um notário do seu preposto. E que muita gente não entende a razão disso, e não entende, acha que é a burocracia de assinar na frente, mas na verdade aquela assinatura, que é por autenticidade que a gente chama, o tabelião está certificando para aquele que vê aquele documento com esse reconhecimento de firma, de que pode confiar, porque quem está dito ali que assinou, de fato assinou, e assinou na frente dele, e ele identificou pelos documentos de identificação. Então é isso que está por trás de um reconhecimento de firma por autenticidade. E só para a gente fechar a Ô, questão da Rebeca, área. e você já Oi. trabalhou, só interrompendo aqui, você já trabalhou com o reconhecimento de firma digital, quando a própria assinatura digital, todo o contrato é feito por meio digital, às vezes criptografado. O que eu acho interessante é que uma coisa muito específica do Código Civil mudou, na verdade se ampliou, que é a manifestação de vontade. Se a gente pensar quais são as formas de manifestação de vontade, você tem a escrita com a assinatura, você tem a mímica lá no leilão, quem dá mais, e alguém levanta a mão e dê um lance maior. Você tem o silêncio como manifestação de vontade. Me ajuda aí, Rebeca, eu acho que são 5 na contagem final. E agora a gente tem aquele íconezinho do WhatsApp como manifestação de vontade. É O muito azulzinho. interessante isso. E aí você tem também esse tipo de contrato realizado totalmente no meio digital. Eu lembro que um colega advogado dizia o seguinte: certos negócios não podem esperar pelo mundo físico. Por exemplo, contratos de compra de energia. Você compra lá determinado lote de quilowatts e você precisa que aquela demanda seja entregue imediatamente. A sua fábrica não espera. Mas aí ele dizia que as partes mandavam, a companhia mandava a energia, e a gente não está falando aqui daquela energia elétrica doméstica, a energia é a mesma, mas não o contrato da nossa casa, mas contratos empresariais, que precisam de grandes demandas. Então, ele mandava a energia e o contrato, às vezes, levava 30 dias para chegar assinado na outra empresa. Então, esses contratos feitos em meio virtual, totalmente digital, já pode contar com reconhecimento de firma digital. Então, isso é de uma agilidade absurda, já tem meio tecnológico para isso, é uma manifestação de vontade válida de que nem todo profissional do direito sabe que isso existe. Você já viu isso por aqui, Rebeca, ou já chegou a fazer Não, algum? ainda não aqui, não, e não cheguei a trabalhar com isso, mas o caminho está sendo para isso. A gente já tinha certidão do cartório de imóveis digital, existe uma central hoje dos registradores, então aqueles cartórios, se antigamente você tinha que ir para o cartório, como você disse, e principalmente uma realidade bem passada, enfrentar a filinha para tirar uma certidão. Hoje existe a central de registradores, por exemplo, que você consegue solicitar uma matrícula de São Paulo, por exemplo, está precisando dar uma análise ali emergencial ao seu cliente, você consegue tirar uma matrícula em 30 segundos. 30 segundos, uma certidão digital. Né? Você entra na central, pode entrar, fazer uma senha ou entra pelo certificado digital, né, que vai ser muito usado no futuro. Você firmar contratos com certificado digital, assim como você já entra lá no PJE pelo certificado digital. Isso, você lembrou o outro que eu estava procurando, é o token. O token. Você assina pelo meio da criptografia. Isso.
E então eu não cheguei a ver nenhum contrato assinado, mas o caminho é para isso. Já existem cartórios que fazem a escritura eletrônica, então certamente deve ser algum mecanismo desse de assinatura eletrônica digital, talvez até com token. Os cartórios de imóveis já estão mais um pouco à frente, já deram esse passo em relação à emissão de certidão de matrícula online. Então, você de qualquer lugar do Brasil, você consegue lá, faz um acesso no seu cadastro. E outra coisa, e a gente já vai entrar aqui, talvez, em outro assunto. Você fica no seu repositório, aquelas matrículas que você baixa, você compra os créditos e baixa as matrículas, fica lá no seu repositório. Então, será que tudo bem que você pode até baixar, né? Não é do jeito do Spotify, por exemplo, que você consegue escutar offline, mas não consegue baixar a música para ficar... Mas no stream de escritura, isso não dá certo. É verdade, é verdade, é verdade. Mas já existe isso, Everino. Então, assim, o futuro vai ser assim, porque a velocidade da informação cada vez está mais rápida, as pessoas têm cada vez menos tempo e tudo está se resolvendo eletronicamente. Então, eu já participei, por exemplo, de uma procuração digital. Na verdade, já como advogada, a gente fez a parte assinou, digitalizou, a gente fez a identificação da parte digitalmente, na verdade, eletronicamente, né? Através enfim, da internet. É uma coisa bem pontual, bem nova, realmente, mas foi possível. E a gente resolveu a parte que estava em Portugal e eu consegui resolver um problema de 6 meses com procuração eletrônica. Aí vejam, isso é o que a gente dizia no começo. Você conhecer o caminho cartorário, você facilita muito a vida do seu cliente e a sua também. Porque quem não gosta de resolver em 30 dias no lugar de 3 anos? O cliente tem, às vezes, um equívoco que a advogada adora processo. A gente odeia processo. Nós gostamos de resolver problemas, nós gostamos de sermos facilitadores de demandas, de transformar um litígio em consenso, mas processo, nós não curtimos isso. Isso a gente não curte e compartilha. E aí, a atividade cartorária dá uma facilidade enorme pela agilidade, pela desburocratização, porque por mais que algum documento leve 15 dias, 30 dias, mas a gente sabe que aquela produção daquele ato em juízo levaria meses. Então, tudo que leva semanas, você pode trocar por meses ou anos. E nesse aspecto, o cartório é fantástico. E aí eu vou mudar um pouquinho, Rebeca, o caminho. Não sei se vocês viram essa semana o primeiro bebê que foi registrado no Brasil por meio eletrônico. Ele não precisou o pai ir ao cartório, fazer a declaração de nascimento e registrar o menino, e direto do hospital a criança já saiu com a certidão de nascimento totalmente digital nesse instrumento, nesse caminho feito entre hospital e cartório de registro de nascimento, porque a gente está aqui falando de bens, mas olha a parte geral aí, com a personalidade já nascendo no meio digital. E existe outra questão também da registro civil, que muita gente não sabe, Everildo. Existe uma central, e aqui mais uma vez, os arquivos eletronicamente compartilhados. Existe uma central de registro civil, onde você consegue tirar, por exemplo, uma certidão do Rio de Janeiro, de um cartório de registro civil no Rio de Janeiro, em um cartório de Paulista, por exemplo, aqui, do lado, em um cartório de Recife. Então, o cartório de registro civil, por causa desse compartilhamento de informações e de forma segura, consegue materializar uma certidão de nascimento, casamento e estado civil de outro estado. Então, você imagine se antigamente você precisava de uma certidão. Às vezes, o pessoal que vai pegar a dupla cidadania, Portugal, precisa levar o inteiro teor do registro de nascimento, enfim. E precisaria ir até o local, ou contratar alguém sem conhecer. Hoje em dia, por causa desse compartilhamento de informações, que gera informações instantâneas, eu não sei se ela está aqui me ouvindo, mas tem Kelly, por exemplo, que é de registro civil. Eu vi ela entrando, mas eu não sei se ela ainda está, mas ela me ajudou várias vezes. Então, eu já precisei de certidões de registro civil do Brasil inteiro, que ela tira em 30 minutos. Ela entra numa central que o registrador... Olha ela aí. Olha ela aí, ó. Ela entra numa pede central... pela internet, Rebeca? O pedido é pelo site? Isso. Na verdade, quem pede a pessoa do cartório de registro civil. Qualquer cartório de civil que tenha acesso a essa central dos registradores civis. Se você tiver os dados de livre folha, ele já é mais fácil de encontrar, mas se não tiver pelo nome, o nome das partes, Kelly já achou para mim com o nome das partes.
Então, ela identifica o cartório no Rio de Janeiro, materializa a certidão e eu pego com ela aqui do lado. A E eu certidão... estou achando legal aqui a Kelly falando, ó, existe a opção de materializar ou não, que é usar apenas a opção eletrônica. Já que o processo é eletrônico, eu não precisaria ir lá buscar o físico, porque isso já é muito importante para a gente. Porque tudo que precisa o advogado se deslocar para buscar, imagine isso numa cidade de interior, já tive necessidade disso aqui no interior de Pernambuco, tive que contratar alguém para ir lá buscar a declaração que tinham feito lá em cartório, e tinha virado uma declaração por meio de ata notarial, e demorou uns 3 meses nessa ida e vinda e achar alguém que fosse, porque a atividade aqui também é muito dinâmica, então você propiciar que venha por e-mail, já que o processo é digital. Não faz sentido você querer facilitar em transformar algo digital, mas ter que ir lá buscar. É mais ou menos como digitalizar o arquivo do seu escritório e depois tirar cópia e Isso, deixar tudo guardado isso, com medo de sumir, não é verdade? isso, E, exatamente. mas pode falar. Então, assim, essa questão, cada vez mais, Everilda, o compartilhamento de informações e a velocidade das informações que você tem em relação ao meio cartorário, que muita gente tem ideia assim, o meio burocrático e tal. Existem exceções, mas a cada vez mais, principalmente com o provimento de concursos, né? Pessoal novo que está entrando, novo que eu digo assim, cheio de gás e querendo tecnologia e querendo e precisando inovar em matéria notarial registral, vem com a tecnologia arraigada, entendeu? Então, vem desde a estrutura do cartório como um todo, como os serviços, então o acompanhamento de serviços online, essa questão da possibilidade de você solicitar informações, certidões no meio digital, com selo digital, que você valida eletronicamente. Então, antigamente, eu entrei no cartório em 2011 e os selos eram físicos. Eu colava o selo e carimbava. Por volta de 2014, os selos viraram um conjunto e uma numeração, sei lá, de 11 números. Então, aquilo ali tinha a ordem, a série, o cartório, e aquilo ali valia. E até hoje vale. Então, você pega aquela numeração e confere a autenticidade do instrumento no próprio site, tudo eletronicamente. Então, como ainda tem o cartório atrasado, né? Não é atrasado, né, gente? Então, deixa eu puxar aqui outro tema. Vocês estão me vendo olhando aqui para o lado de vez em quando, é porque eu estou com um roteirinho aqui, que eu quero sugar tudo que esta mente maravilhosa tem para dizer sobre cartório. Rebeca, a gente tem falado muito aqui sobre perfis digitais, sobre canais do YouTube, como patrimônio. Um patrimônio que é interessante para o casamento e para a união estável, dentro do regime de bens, e também como herança digital. Eu queria que você falasse um pouquinho a tua impressão sobre esse registro desse patrimônio, porque o perfil de um Instagram, eu já falei isso aqui numa aula só disso, pode ser o seu principal meio de renda. Então, esse meu perfil aqui é Verilda Brandão, mas vamos imaginar que eu fizesse aqui com a Rebeca. Aliás, eu posso até puxar um exemplo ótimo. Eu e a Rebeca participamos do Mulheres Explicam Direito, que é um grupo excelente de encontro de mulheres para reflexões jurídicas, admite a participação de todos os gêneros, mas sempre com o protagonismo feminino. Então, imaginemos que o Mulheres Explicam Direito fosse um perfil digital com intuito comercial, meu e de Rebeca, então não teria os nossos nomes, mas teria lá uma marca, e a gente sabe que uma marca, quando pega, ela gera um patrimônio mesmo. Só que os perfis digitais e os canais de YouTube, por exemplo, não têm um registro central, como a gente tem no INPI, que eu posso ir lá registrar a propriedade intelectual, ou registrar no órgão competente as marcas e patentes, porque quem chegar primeiro, quem comprovar que teve a ideia, é quem pode lucrar com ela. Eu estava vendo esses dias que o rapazinho lá, do Caneta Azul, que viralizou aquela música, que ficou na cabeça até de quem não quis ouvir, já registrou em cartório mais de 50 músicas para garantir que ninguém vai usá-las indevidamente. Então, a minha pergunta para a Rebeca é, diz aí, Rebeca, como é que ficam esses registros? Eu posso registrar um perfil do Instagram no cartório? Tem algum meio tem um órgão específico? O cartório pode me ajudar nisso? Nessa ideia de que eu quero garantir que eu cheguei primeiro. O perfil é meu, ninguém pode copiar, e se alguém quiser usá-lo comercialmente, vai estar violando aí propriedade privada. Me conta como é que isso fica em cartório.
Tá, vamos lá. O cartório ele pode ajudar de algumas formas, porque, como a gente já falou aqui da fé pública, etc. Tal, o tabelião ele pode reduzir ou registrar em suas notas, em um documento público, por exemplo, uma manifestação de vontade. Então, ainda que o cartório não seja o local de registro, como você mesmo disse, de patentes e de marcas e etc., mas o cartório, através do instrumento público, uma escritura declaratória, por exemplo, você pode pontuar como certamente o autor do Caneta Azul pode ter feito. Você consegue registrar ali, através de escritura declaratória, por exemplo, e pontuar a questão temporal, na verdade. Fazer um marco temporal, por quê? Se você faz uma escritura declaratória, faz prova aquele instrumento de que tal dia, naquela hora, você, identificado pelos seus documentos, compareceu perante o tabelião e apresentou aquele arquivo, apresentou aquele documento, aquele texto, aquela letra, aquela música, naquela data, e disse que era da sua autoria. Então, isso pode ter repercussões, sobretudo na esfera judicial, que o instrumento por si só, ele vai gerar o quê? É um instrumento público que faz prova do marco temporal e da sua declaração, mas você pode utilizar, eu entendo, essa escritura pública declaratória no momento posterior para comprovar o lapso temporal, o momento em que está resguardado pela fé pública. Porque se o tabelião disse que você, naquele dia, compareceu lá, maior e capaz, e disse que você apresentou uma música, ou um arquivo, ou uma foto, ou uma pintura, ou seu perfil do Instagram, né? Isso aí vai fazer prova. Esta declaração vai ficar registrada nessa escritura pública. Agora, eu também tenho outra solução, Verilda, nesse contexto, que talvez fosse mais interessante, porque você poderia, a questão de você deixar o que é que vai acontecer se você não estiver mais aqui, né? Vamos começar por passo. Vamos começar, por exemplo, com a escritura, a diretiva antecipativa de vontade, que também chamada de testamento vital, ou dados, que é bem interessante, porque imaginem vocês um youtuber que tem 33 milhões, 40 milhões de seguidores. Imagina se esse cidadão ou se essa cidadã, que certamente tem isso como fonte de renda, tem um blog, seja lá o que for, ele venha ficar impossibilitado, venha ficar sem poder manifestar a vontade. Então, a DAVES, a Diretiva Antecipativa de Vontade, é uma declaração que você pode dispor o que é que você quer que aconteça, quem você quer que administre a sua gama patrimonial, inclusive suas relações, entendo, nesses casos, de acesso a esse tipo de área virtual, né, de aplicativos, você pode deixar lá disposto quem você quer que administre, tá? A gente sabe que não tem nada regulamentado, eu sei que você me confirma se eu estiver errado, Everida, existem projetos de lei, né, para poder, em tramitação, não sei em que pé está, sobre a questão da herança digital, enfim. Mas, enquanto isso não for regulamentado, a gente vive uma realidade de que tudo é digital, a gente escuta música digital, a gente assiste filme digital, a gente conversa digitalmente, a gente está aqui, ó, conversando... Namora digitalmente, né? Exatamente. Já tem até velório virtual, está tudo virtualizado velório agora. Virtual, exatamente. Então, tudo que a gente faz virtual é uma realidade cada vez mais presente, mas ainda não está regulamentado. Então, quando não existe um regulamento, você... Oi. E você pontuou bem uma coisa aí que é muito importante para as pessoas se ligarem ou guardarem aí na vida profissional. O Código Civil, eu tenho dito sempre, é feito para o mundo corpóreo. Todos os bens digitais não vão encontrar uma legislação específica no Código Civil. Nós começamos a regulamentar a vida digital com o Marco Civil da Internet. Nós temos agora a importante Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto do ano que vem. Então, por hora, os negócios e os bens estão regulamentados, por não estarem regulamentados, estão muito bem resguardados em documentos extrajudiciais, porque a gente vai procurar meios legais, mas que não sejam num padrão dito pelo legislador, porque o legislador ainda não se preocupou com isso. Então, por exemplo, quando ela fala da antecipação de vontade, nas diretivas antecipadas de vontade, eu tenho ali a minha livre expressão, minha manifestação de vontade, já que o legislador não disse como é, então eu vou usando esses instrumentos legais e de expressão de autonomia privada
para que eu possa dizer algo quando a minha incapacidade chegar, já está lá registrado. Na hora de negociar, eu posso agilizar as coisas. Então, é uma forma legal de você atuar dentro de um mundo que hoje eu diria que é livre. E essa liberdade é perigosa porque liberdade gera responsabilidade. Então, se você abusar dos meios, vai ter responsabilidade sobre isso. Mas, por enquanto, é tudo muito novo e muito solto. E aí a importância do cartório. Porque como não é um instituto, como não tem um capítulo no Código Civil, como eu não tenho regras gerais, como o direito das obrigações, ou uma teoria geral dos contratos, especificando essas negociações e o registro desse patrimônio digital, a manifestação de vontade livre vai lá pela teoria geral do direito civil. Então, quando eu preciso exercitar essa vontade livre, o tabelião é um grande aliado. Porque a gente dizendo verbalmente, o advogado dizendo, com toda a responsabilidade que ele tem, que ninguém vai atestar algo que vá comprometer a sua carreira e a sua carteira da OAB, mas mesmo assim não é o mesmo valor um advogado atestar um fato e um notário atestar um fato. Vocês devem ter lembrado aí a conquista que foi quando os advogados puderam autenticar documentos no processo, porque antes só o notário podia fazer. Então, o advogado tem a sua importância na declaração de vontade, mas só quem tem a fé pública ainda é o notário. Então, se o mundo é muito da liberdade contratual, se nós não temos onde registrar os bens digitais, nós temos como demarcar uma linha do tempo. Então, se eu disse lá no cartório, em janeiro de 2019, que eu estou criando um perfil com o nome lá de Mulheres Explicam Direito, por exemplo, se alguém chegar em 2020, não quer dizer que eu tenha ali uma prova cabal judicial, mas eu tenho uma linha do tempo que o juiz vai poder utilizar num contexto probatório para identificar quem criou primeiro. Porque o tabelionato não é feito para atestar provas, ele atesta fatos. Ele realiza negócios jurídicos ali, mas ele não tem a função do juiz. Só quem decreta nulidades ou anulabilidades, quem dá comandos mandamentais é o juiz. O cartório é para a gente produzir provas. Então, uma manifestação de vontade, uma simples declaração por si só, pode não ser nada, mas no meio de um conjunto probatório pode valer muito. E é por isso que todos os advogados que são mais antenados com essas coisas dizem logo para os clientes, registre em cartório, vá lá, faça a manifestação de vontade, declare, porque se está com o notário, você já guardou a linha temporal. E isso é muito legal, porque facilita a vida do próprio cliente se ele precisar ir a juízo. E é como eu digo a alguns clientes, você vai registrar não é para nada, é para ter. Você não sabe se vai usar aquilo nunca, mas guarde. Às vezes, numa situação de um divórcio ou uma primeira briga entre casais e começa aquela bagunça, vamos entrar com divórcio e tal, e aí aquela conversa, uma ameaça de morte pelo WhatsApp, eu digo, vai lá e transforma em ata notarial. Ah, mas eu não sei se eu quero usar. Mas não é para usar, é para ter. Se lá na frente você precisar novamente mostrar a linha temporal, você mostra, olha, aquele fato lá atrás, mesmo que o WhatsApp já tenha sumido, mas já está reconhecido em algum lugar, é um documento que você guarda. Então, utilizar o cartório como seu parceiro de trabalho é uma coisa excelente. E, Rebeca, antes de voltar a palavra para você, eu vou puxar aqui o que as pessoas estão comentando. Ó, o Sanguinete já pediu um curso, só disso. Vamos fazer, Rebeca. Agora ele tem que comprar o curso, não é verdade? Já que ele deu a dica, a gente faz, cobra um preço legal e o Sanguinete vai ser o primeiro a comprar. O Laurentino está perguntando o seguinte, se não parece mais adequado a ata notarial para constatar a existência de um perfil ou uma página. E alguém usou uma outra sigla aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar, o RTD. Se serve nesse caso. Vou lá. Vamos lá. O RTD, ele, como é que eu posso dizer? Ele registra instrumentos, geralmente registra instrumentos particulares. Então, você tem... Traduz aí para a gente a sigla, para quem acha estranho, o RTD. Registro de títulos e documentos. Então, é também um meio que você pode utilizar para perpetuar informações. Então, você tem lá um escrito, uma música redigida, às vezes manuscrita. Então, você vai lá e, para evitar o extraviamento dessa via, você registra no título dos documentos e, se você precisar de, materializar novamente essa via daqui a 30 anos, você vai no título dos documentos e consegue fazer isso. Então, serve para conservar informações. Também é um meio
que você possa fazer esse registro desse arquivo no título do documento. Em relação à questão da ata notarial, concordo com você. A gente tem só a diferença aqui da ata notarial para a escritura declaratória. Então, a ata notarial, ela atesta fatos e a escritura declaratória, ela contém a manifestação de vontade. Então, a existência do Instagram, às vezes, a gente tem até instrumentos que mesclam, né? Começa uma ata, a gente bota ali uma pessoa declarando, mas se a gente for dividir, e concordo com o meu amigo aí, você pode atestar simplesmente, independentemente de manifestação de vontade, a existência de um perfil do Instagram, por meio de ata notarial. Entrei na página tal e verifiquei que tem tantos seguidores, se fosse necessário, quantos seguindo, quantos seguidores, como é que consta, faz um print da tela inicial, tudo isso pode ser certificado por ata notarial. A parte da escritura declaratória, que é o que diferencia ela da ata, é que na escritura tem manifestação de vontade, é para poder fazer o marco temporal de quando a pessoa diz que abriu o perfil. Uhum. Então, a pessoa entraria e dizer, declaro para os devidos fins que abri o perfil tal, arroba tal, foi aberto. Se isso não puder ser verificado na própria conta, não sei se tem como você verificar na conta, mas se não puder e tiver que se basear na declaração da parte, aí seria uma escritura declaratória. A pessoa E olha que coisa importante o Fábio está dizendo aqui. No RTD não há um efeito constitutivo. E isso é o que a gente está enfatizando muito aqui. Você declara o fato para juntar com outras provas e dar seus pulos no meio judicial. Mas, às vezes, a existência daquele documento com outros duas ou três coisinhas que você registrou lá no processo, fica inequívoco que o fato aconteceu. Então, imagine uma coisa importante. Se eu declarei algo e depois vem a morrer, a outra pessoa que precisa dessa declaração vai ter, com essa declaração do morto, um meio caminho andado, porque nós não temos a mediunidade aceita como meio judicial. Então, se você em vida deixou uma declaração muito importante e que o seu filho pode usar, por exemplo, a posteriori, facilita para a resolução de uma demanda. Eu conversava com a Rebeca mais cedo sobre uma música que você venha a criar, a gente falou agora da caneta azul, e aí essa pessoa morre e o filho não tem como provar que o pai foi o autor daquela produção intelectual para que ele consiga herdá-la e usufruir de todas as receitas que ela venha produzir. Porque é incrível como uma musiquinha bobinha daquela pode produzir muito dinheiro. Eu lembro de um caso aqui de Recife, que um grupo estava brigando por uma música chamada Bicicletinha, Dança da Bicicletinha, alguma coisa assim, que eu nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum. Porque olha que o tal da caneta azul a gente escutou em tudo que é canto. Esse da bicicletinha não se escutava em lugar nenhum. E estava sendo depositado em juízo um valor de 40 mil reais por mês em propriedade intelectual. Então, você imagine o quanto você não pode ter de receita em cima de alguma coisa que você criou e não registrou em lugar nenhum. Então, não deu tempo de ir lá registrar a música no órgão competente. Então, de repente, você tem um fato que você precisa declarar que existe e que seus herdeiros vão precisar dessa declaração. Ou numa outra situação contratual, se você contratou com alguém e esse alguém morreu, a declaração que ele fez de algo lá no cartório facilita bastante, porque você prova apenas que alguém declarou. E o que você vai fazer com essa informação para transformar num ato constitutivo é outra coisa. É outra coisa. Mas a declaração em si já é ótima. Eu acho interessante a gente pontuar a questão do testamento, né? O testamento público, ele é um instrumento super forte, né? Um ato solene, e que vale para depois da morte, que é quando tem a confusão, né? Quando a pessoa não está mais aqui. Então, a gente tem perfis, como a gente já falou aqui, que tem um valor econômico agregado muito grande. Então, imagine uma pessoa dessa falecer. Então, pode ser que ela queira que aquele perfil passe para alguém, fulano ou cicrano. Isso não é regulamentado em canto nenhum. Então, certamente, se você tem a oportunidade de instrumentalizar isso, inclusive para deixar senhas, aí você pode me perguntar, Rebeca, e eu vou deixar minha senha no instrumento público? Veja, o testamento, ele tem uma exceção em relação à publicidade, que o testamento, enquanto vida o testador, pelo menos de acordo com o Código de Normas de Pernambuco e com vários códigos estaduais, o testamento, enquanto vida o testador tiver,
somente a ele cabe. Então, apenas o testador vai ter acesso ao texto do testamento, tem uma publicidade restrita, ou aquele que tem a procuração dele com poderes especiais para ter acesso. Então, é um excelente instrumento, porque ele vale para depois da morte, é um ato solene, que é muito difícil de ser desconstruído, diferente do testamento particular. Ele faz prova do tempo, ele faz prova da capacidade do testador, que ele foi naquele dia, estava capaz de lúcido e manifestou a vontade. Então, pode ser disposto bibliotecas eletrônicas, digitais, senhas, arquivos de música, ou também o contrário, ou também a pessoa pode deixar no testamento que não quer que alguém tenha acesso à sua conta, à sua privacidade. Eu vi, Everilda, uma decisão, não me lembro se é de Minas Gerais, que a mãe, as decisões que tem, as poucas que tem e que eu vi nesse sentido, são mais voltadas ao aspecto emotivo, que eu vi, né? Acho que eu vi. Alguém querendo acessar uma conta de Facebook, ou querendo excluir, porque doía na mãe ver que as pessoas estavam comentando ali com a memória, né? Enfim. Mas eu vi um caso interessante, que a mãe queria acessar um arquivo digital, um acervo digital, e que, salvo engano, tinha trocas de mensagens, e a justiça não deixou, porque foi invocada a questão do sigilo das comunicações, e que ali tinha informações e conversas com terceiros. Então, aquela mãe não podia acessar. Mas imagine um tipo de acervo como fotos, mensagens, registros, livros, músicas, que você pode deixar em testamento, que, ocorrendo seu falecimento, fica para uma pessoa específica. Então, Rebeca, isso é garantido que vai valer? Veja, para quem não tem, eu sempre digo, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Num campo onde não há regulamento, num campo onde ainda está se engatinhando, embora a realidade virtual seja presente, no que você puder pontuar e registrar sua vontade de maneira inequívoca, certamente na hora, se o juiz, por exemplo, desse caso Minas Gerais, tivesse um testamento ou uma escritura declaratória dessa moça que faleceu, dizendo que, porque ele quis proteger a privacidade das informações dela, que já tinha falecido, mas imagine se tivesse uma escritura declaratória dela dizendo, ocorrendo meu falecimento, minha mãe tinha acesso. Certamente esse juiz poderia ter tomado uma decisão diferente, mas ele não tinha nada. Ele tinha uma pessoa que tinha falecido, ele tinha um acesso a um arquivo virtual mediante senha essa que a mãe não sabia, então ele partiu do pressuposto que se ela quisesse que a mãe sabia, que a mãe soubesse, ela tinha acesso à senha. Mas imagina se ela tivesse deixado isso registrado por escritura, ou, melhor ainda, por um testamento, né? Que vai ser efetivado depois da morte. Eu acho e é legal aqui o tema que o Fábio está levantando aqui para a gente. Ele é tabelião e está se vendo na dúvida para verificar a legítima quando alguém dispor desses bens digitais. Isso vai ser um desafio, com certeza, para os cartórios. Porque, veja só, se a gente só pode dispor dos bens até 50%, quando esse bem é corpóreo, nós já temos tranquilidade para trabalhar com ele. Afinal, você pega lá o preço da fazenda, do apartamento, do carro, da embarcação, da aeronave, está tudo ótimo, está no imposto de renda, está tudo declarado. Mas como fazer a legítima de alguém cuja receita é apenas de bens digitais? Porque como se avalia o valor de um perfil? Quanto vale o meu perfil comercial? O perfil de Whindersson Nunes, por exemplo, que já está chegando aí ao Rubi, que é uma categoria que só tem 4 ou 5 pessoas no planeta, chegando a 1 bilhão de curtidas. Então, você imagine como é você ter esse patrimônio absolutamente digital para o tabelião conseguir declarar ali que conferiu a legítima tal. Então, e mais que a parte mesmo que queira dizer em testamento, que deixa aquele perfil digital para alguém e que ele declara que não ultrapassa a legítima, na verdade, essa informação vai ter que ser conferida pelo juiz. E aí, como saber quanto vale? Nós não temos uma empresa avaliadora de perfis digitais, porque eu já vi uma advogada falando comigo sobre a dificuldade de fazer um contrato onde alguém vendeu o perfil, que era um perfil que fazia festa de criança, e esse perfil era difícil de você determinar quanto era o valor. É o valor por seguidor, é o valor pelo número de contratações que o perfil gerava por mês. Eu posso atribuir genericamente um valor, eu vou declarar no imposto de renda o valor de um perfil digital. Se você perceber a dificuldade disso, eu tiro pelo Bitcoin.
o Brasil não reconhece o Bitcoin como moeda oficial, mas a Receita Federal editou uma instrução normativa agora, em agosto de 2019, dizendo que nós temos que declarar no imposto de renda os nossos bitcoins a partir de R$ 30.000. Então, a coisa não é reconhecida como moeda, mas tem que estar no registro das moedas, que é o nosso imposto de renda. Então, essa dificuldade de você quantificar algo tão fluido como é um perfil digital, cria um problema que é de todo estudioso do direito civil. E olha que a gente está, viu, Fábio, estimulando aqui para ir para o cartório, essas demandas vão começar a chegar lá e a gente vai ter que arrumar soluções criativas para isso. E eu vou lembrar também da decisão histórica que é o precedente do Tribunal Alemão. Nós tratamos aqui em uma aula sobre herança digital, onde a professora Karina Fritz fez 2 artigos já muito interessantes sobre isso na coluna do Migalhas. Se você quiser ter mais informações, procura lá, Karina Fritz, e ela fez uma análise dessa decisão do Tribunal Alemão sobre a herança digital. Um casal processou o Facebook porque queria ter acesso ao perfil da filha que tinha se matado, e eles queriam saber, aliás, ela tinha morrido de forma estranha e eles achavam que aquilo teria sido um suicídio e queriam mais informações no Facebook. E o tribunal alemão foi trazendo algumas premissas teóricas que a comunidade do direito civil ficou muito eriçada, porque muito provavelmente todo o Ocidente siga essa linha do tribunal alemão. E a primeira coisa que eles disseram é: a gente herda na morte tudo que é corpóreo e também o incorpóreo. Então, se eu podia abrir as cartas do morto, eu também posso abrir os e-mails do morto. Se eu não permitir a cessão da herança, a sucessão digital, o Facebook vira o único herdeiro daquela pessoa que morreu. Mas aí, o que interessa aqui para a gente é que o tribunal diz o seguinte: tudo é sucessível, a menos que você diga que não é. Então, olha que interessante. Nós estamos acostumados com o testamento dizendo o que é que ele passa para frente. E agora o testamento pode ser o que ele proíbe que passa para frente. E aí, um testamento público vai ser muito mais seguro que o privado. Segundo o tribunal alemão, se você declarar por qualquer meio, privado ou público, que os seus parentes não podem ter acesso aos seus perfis digitais, eles não terão acesso pela privacidade do morto, que é uma discussão interessantíssima dentro da herança digital. Então, você usar o instrumento do testamento ou uma declaração perante o notário para você dizer que não quer que certos bens digitais sejam acessíveis e isso gerar efeitos legais. Isso é muito interessante. Isso. E é algo que você não está acostumado a pensar, né? Mas assim, Fábio que é o tabelião, né? Fábio tabelião. Então, assim, realmente é bem difícil essa questão de você mensurar quanto seria legítima, mas eu acho que a gente poderia prever, não tinha como esgotar inicialmente, mas iria depender da declaração do testador, mas eu colocaria escalonado. Então, assim, vale tanto e não sendo, e em segunda hipótese, seria pelo menos o valor arrecadado mensalmente, pelo menos 50% desse valor eu quero beneficiar fulano, aí eu estaria respeitando a legítima. Enfim, é claro que a gente precisa esmiuçar, porque não é tão simples assim. E nem vai ser, né? Mas a gente vai ter que destrinchar isso, porque a realidade é essa. Nos próximos anos, talvez a única coisa que ela tenha é o perfil no Instagram. De valor. De valor. Então, olha assim, que isso legal. A gente está contando aqui com a presença do professor Alexandre Gomide. É um grande advogado, um escritor nacional. Obrigada pela presença, Gomide. Que tal o Gomide dizer para a gente o que é que ele acha de como quantificar a legítima quando a gente só tiver bens digitais? Vou deixar a provocação, porque a gente aprende com esses grandes autores. O Gomide, que escreve muito sobre direito imobiliário, com certeza já está antenadíssimo com esses temas. Deixa eu ver, olha o Fábio aqui de novo. O Fábio está nos ajudando, Rebeca, trazendo temas interessantíssimos. Deixar o arbítrio do testador com ratificação judicial através de avaliação feita por profissional da área. É realmente difícil. Realmente, qual é o profissional da área que faz a quantificação de um perfil digital? Eu não conheço ninguém que trabalhe com startup. Nos contatos que eu tenho, é muito tão novo para todo mundo
que eu ainda acho que não existe esse profissional, embora que ele está dando uma ideia, né, Rebeca? Você virar avaliador de perfil digital. Isso com Imagina, certeza vai dar liga. mas assim, o valor que a rentabilidade que um perfil desse, por exemplo, de um Whindersson Nunes tem, isso poderia ser, isso dá para você calcular, isso daria para você mensurar. Então, se não tem como você fazer avaliação abstratamente, talvez o valor apurado no mês, talvez seja um critério, né? Alguma coisa. Eu não sei se você concorda comigo. O mundo dos contratos é um mundo da liberdade. Então, eu sempre digo o seguinte: o valor de um produto é quanto você está de acordo que ele vale. Porque, por Isso. exemplo, se eu pegar um sapato, quanto vale um sapato? Ele pode valer R$ 10, ele pode valer R$ 1.000, ele pode valer R$ 10.000, um sapato de grife. Mas se for o sapato de uma grande artista, eu posso dizer que eu pago R$ 100.000 no sapato, embora a média de mercado não seja essa. Então, um perfil digital pode ser vendido pelo preço que eu quiser. Até porque não só os perfis digitais, mas como é que eu diria, os aplicativos. Eles é que são o grande objeto de negócio. Você imagine por quanto o Facebook comprou o WhatsApp. Tu consegue imaginar, Rebeca, quanto foi essa avaliação? Imagino que E com foi certeza ela foi milionária e talvez até bilionária. Eu só sei que o valor foi muito alto. Então, se eu e você concordamos que determinado bem tem aquele valor, é o valor que ele tem. Eu lembro que uma vez uma lojista me disse o seguinte: olha, nós temos aqui 4 ou 5 araras. O vestido é colocado do lado esquerdo por R$ 100. Se em uma semana ninguém der R$ 100, ele vai parar a mais do lado que vale 80. Depois ele vai para de 60, depois para de 40. Ele pode chegar a R$ 10. Qual o valor do vestido? R$ 10. Porque alguém achou justo que aquele vestido valeria R$ 10. Se alguém tivesse comprado por 100, ele valeria 100. Você imagine, vocês estão vendo aqui atrás de mim livros. Eu tenho aqui a coleção completa do professor Paulo Lobo, que ele me deu de presente e autografada. Quanto vocês acham que vale essa coleção de livros para mim? E se você quiser comprar o meu autografado, talvez eu nem vou querer vender. Mas vai aí que depois que eu morro, alguém queira se desfazer dos meus livros. Para mim, tem um valor altíssimo. Para outras pessoas, pode não ter. Então, nessa esfera, um aplicativo ou um perfil de Instagram ou um canal do YouTube, contratualmente, ele terá o valor que você der. Até porque eu posso comprar uma coisa caríssima e vou revender e ninguém quer pagar o preço. Quantas vezes um carro sai da concessionária e já perde 30% do valor? Eu faço o vestido lá, eu estava rindo essa semana com os meus alunos, o vestido da Kim Kardashian custou $500.000. Se ela for revender aquele vestido, será que ela vai revender por mais ou por menos? Quanto valeria hoje o vestido da princesa Diana? Então, nós, dentro do contrato, vamos estabelecer o valor que tem para o mercado naquele momento. Mas na hora de uma herança, como é que eu vou determinar quanto vale aquele bem na hora de colocar no inventário? Porque os advogados já estão começando a se acostumar e, se Deus quiser, esse perfil meu aqui com essas aulas vão ajudar bastante nisso, se acostumar a colocar nos inventários os bens digitais. E aí, o valor de mercado que ele terá para a sucessão pode não ser o mesmo que ele tenha nos contratos. Mas eu não sei se a Rebeca concorda comigo, contratualmente ele terá o valor que as partes derem. Né? Se você quiser assim, comprar o meu perfil aqui, eu vou vender pelo preço que eu quiser e você queira comprar. Não é isso, Rebeca? Exatamente, como o próprio Gamuri disse, que as pessoas vão ter que se adaptar à realidade, e até alguns anos atrás era meio que surreal a gente pagar uma conta para acessar, como a gente paga, por exemplo, a Netflix. Eu sou do tempo de locadora, né? Eu sou uma pessoa com meus 31 anos de idade, mas eu fui do tempo de locadora e tal, videocassete, então você ia lá fisicamente, alugava a unidade, então era surreal há Não 15 anos conte que atrás. você aluga videocassete, as pessoas vão fazer a conta. Tá? De 80, passam as contas. Diga assim, Então, a babá contava que pegava a isso, fita me na locadora, é. entendeu? Só que a realidade mudou, né? As relações mudaram. Então, hoje ninguém quer sair de casa. Eu tinha aqui perto da minha casa, tinha uma locadora enorme, enorme. Eu cheguei a frequentar, ela migrou de fita para DVD, né? Mas depois acabou, porque se inicialmente a gente não imaginava
como era que seria pagar mensalmente para ter acesso ao mundo digital, e isso todo mundo faz agora, todo mundo tem acesso à Netflix, a mesma coisa seria a mensuração, você conseguir mensurar economicamente essa herança digital. E por falar em mensurar, o Gomide está dizendo aqui, ó, que as empresas vão ter que se adequar para trazer esse valor econômico para os bens. Eu estava lembrando que tem um enunciado da Justiça Federal, das jornadas da Justiça Federal, falando que o perfil digital faz parte do acervo imaterial da empresa. E aí, Rebeca, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque o Instagram está dizendo aqui que temos